Glória a Deus. Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos fazer uma leitura. Já orei por todos vocês, agora eu vou fazer uma leitura muito importante. Eu gostaria antes de saudar a todos na paz, na graça, do amor de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach em hebraico. Nós vamos ler, irmãos, alguns versículos no capítulo 24 de Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não ficará, na verdade vos digo, Jesus lhe disse, na verdade, tudo isto, perdoe, irmãos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: quando serão todas estas coisas e qual sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Glória ao Senhor. Um momentinho que eu vou virar a página aqui. Bíblia João Ferreira de Almeida, ok? Nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para vos seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todos os gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Somente até aqui, nós vamos parar por aqui, o vídeo não ficar muito longo, ok? Está escrito na Bíblia Sagrada aqui de João Ferreira de Almeida, entende, irmãos? Vamos lá continuar acompanhando aqui dentro desse texto, para não sair fora do que está escrito. Irmãos, aproximadamente, pelo que lemos aqui, nós estamos mais ou menos já 2000 anos e pouco, né? Nós estamos no ano 2020, no nosso calendário cristão, porque existe o calendário judaico. Nosso calendário que é um outro calendário, certo, irmãos? O nosso calendário mais ou menos há 2023 anos, por aí, atrás, os discípulos já queriam saber a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor já havia falado com eles que iria ir e depois voltaria. Então eles queriam saber. Basta nós lermos esse capítulo aqui que nós acabamos de ler, é 24, do versículo 3 em diante, nós já vamos ver. Bom, desde o início, né, a gente já vai começar a observar que vai falando a respeito que o Senhor Jesus explicou para eles. Uma pergunta, irmãos, isso não está acontecendo hoje? Você pode dizer para mim, mas isso sempre aconteceu, mas não da forma que está acontecendo, irmãos. Dentro do nível que a gente está vendo e dentro da própria história de toda a humanidade. Eu posso dizer aqui que está ocorrendo no nosso planeta, no planeta inteiro, cada vez mais em pouco tempo de limite de tempo, vamos dizer, em pouco limite de tempo. Terremotos, guerras, fomes, não é? Enchentes, epidemias, como eu acabei de falar, epidemias com fome. Então, nós estamos percebendo, irmãos, que tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Tudo que está escrito aqui na Santa Bíblia. Oh, perdoa, caiu ali. Depois eu pego, peraí. Não é uma foto. Depois eu pego. Tudo que está escrito está se cumprindo, irmão. Está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Não tem como nós negarmos, né? Ainda existem céticos que acham que isso é normal. Tudo bem. Cada um vai crer no que acha que deve crer. Porém, não é isso, irmão. Isso não é normal. Isso aí
É o cumprimento da palavra de Deus, porque o homem não acreditou, não aceitou, não obedeceu à vontade do Eterno, não cumpriu os mandamentos que estão escritos, não fez nada. Então o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz, foi crucificado, derramou seu sangue no terceiro dia, ressuscitou, para nos dar essa esperança de um dia ele voltar e levar aqueles que são dele para reinar no novo céu e na nova terra, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Certo, irmãos? Você começa a ler lá no livro Apocalipse, a partir do versículo 21, ou melhor, do capítulo 21, você vai lendo lá e você vai ver o que eu estou falando aqui. Mas presta atenção nessa pregação, irmão. Cada vez isso está acontecendo mais. A gente vê aqui na Bíblia que está escrito, irmão. Enchentes, epidemias, fome, isso aí está cada vez acontecendo mais. Só para os irmãos terem uma ideia, no final de 2019 para 2020, eu acho que foi essa época, né? Houve um novo tipo de corona, vocês já sabem o que, né? Porque eu não gosto de falar esse nome aqui, pode trazer algum problema para o meu canal. E esse apareceu e se espalhou. Está dizendo que havia haver epidemias na Terra, pandemias, etc. Está escrito. Ele se espalhou por mais de 20 outros países, se não foi mais, mas mais ou menos espalhou rápido. Morreu muita gente, muita gente. Irmãos, já houve outras pestes que teve na Terra, mas morrer tanto como morreu com essa aí, eu não tenho assim, não me recordo de ter estudado sobre isso. Todavia, essa foi muito trágica, de fácil contaminação. E nós podemos dizer, irmãos, que nós olhamos e vemos que foram fechadas cidades, aldeias, grandes centros, até denominações, até prédios do governo foram obrigados a se cerrar as suas portas para que não houvesse contaminação, irmão. Está escrito aqui, né? Eu tenho um noticiário aqui que fala claramente, só que eu não vou ler ele porque vai demorar muito, certo, irmãos? Mas podemos falar alguma coisa. Entre setembro de 2019 a janeiro de 2020, houve tanta coisa. Só nesse período, eu não cheguei em 2021, 22, 23 ainda, irmão. E não vou chegar porque senão vai ficar longo o vídeo. Mas eu quero dizer para vocês que durante o período de 2020, 21, 22 e 23, houve incêndios, enchentes, erupções vulcânicas, rumores de guerra, como nós estamos vendo até guerra hoje aí, e até um rumor de uma guerra mundial. Nós estamos vendo se cumprir tudo que o Senhor Jesus falou. Ele disse que ainda não era o fim, era o sinal da vinda. Mas, irmão, observe que quando uma mamãe está grávida, já prestes a dar o nascimento, ela começa a sentir contrações. Quando está muito longe da criança nascer, ela sente assim, também aqueles movimentos do bebê, mas pouco assim, ela sente, ele bate o pezinho, bate, mas quando começa em sequência aquela dor, é sinal que já está bem perto. Agora eu pergunto, vocês não estão percebendo a sequência? Como é que está sendo a sequência desta gestação aí? Já está sendo uma em cima da outra, irmãos. Há poucos dias aí nós vimos aqui, ó, na Austrália, por exemplo, em 2020, se eu não me engano, houve um incêndio, irmãos, que destruiu aproximadamente 5.900 prédios. Matou mais de... Isso está no noticiário, mais de 1 bilhão de animais. A enchente da Indonésia deixou dezenas e milhares de pessoas desabrigadas. Nossa, que trágico essa pregação do irmão. Isso é para você acordar. Erupção vulcânica nas Filipinas, em outros lugares também, não foi só nas Filipinas não. Eu não vou falar todos os vulcões que entraram em erupção ali no... Tem um lugar que... Círculo de fogo, né, que despertou vários vulcões, né? De repente, até assustou muitos cientistas. Certo, irmão? Sem contar a ciência que está se multiplicando rápido, muito rápido. Irmãos,
E o mais duro, vou colocar isso aqui, a perseguição aos cristãos. São aproximadamente 50 países que perseguem cristãos. Sem contar aquela perseguição que nós já estamos sofrendo no Ocidente também. Alguém pode dizer, mas aqui não tem perseguição. Aqui pode até não ter, mas tem lugares, para vocês terem uma ideia, que já tem governos que querem proibir a leitura ou proibir a Bíblia de estar dentro de uma biblioteca. Ou até mesmo igrejas queimadas. Existe já um plano global para mudar, para criar uma nova religião. Inclusive, por isso que eu aconselho os irmãos, leem a Bíblia, Ferreira de Almeida, King James. Se você não tem, irmão, compre, adquira uma Bíblia, pelo amor de Deus. E não só leia, estude, não vai atrás de conversa que não pode estudar. Estude a Bíblia, sabe por quê? Você estudando, você vai guardar dentro de você, irmão. E aquilo vai ficar dentro de você. Se um dia tomar da tua mão, você tem dentro de você a Bíblia já, as Sagradas Escrituras, para você poder se direcionar, porque senão você vai ficar perdido, não vai saber se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Jesus Cristo está voltando. Observamos os mandamentos, irmãos, observamos. Muitos dizem que o Senhor já cumpriu todos os mandamentos. Não é bem assim, irmão. Pegue lá a Bíblia King James, que é uma tradução muito boa, e lê lá em Apocalipse 22, versículo 14, se eu salvo erro. Na King James 22, versículo 14, leia lá. Irmão, nós temos, o Senhor Jesus é o Senhor do Shabat, o Senhor do sábado, mas Ele não falou que não era para nós cumprirmos esta parte. Ele não disse. Ele deu-nos uma oportunidade que, se acontecer alguma coisa, Ele nos garante, porque Ele é o Senhor do Shabat. E nós somos salvos por Cristo, não é pelo Shabat. Porém, nós temos que respeitar a lei de Deus. Agora, a pessoa que não respeita nada, ainda fala que não precisa isso, não precisa aquilo. Tudo pode, isso não tem problema, aquilo não tem problema. Igrejas evangélicas com heresias, pregando, fazendo dos seus púlpitos balcões de negócios. Denominações apadrinhadas com coisas secretas, ocultistas, pregadores que são pregadores que vendem o cargo ministerial para o seu amigo, coloca o seu parente, nepotismo, e tiram aqueles que são mais antigos, jogam ele de lado, põem um que é seu amigo, arrumam uma forma de dizer que aquele não tem mais jeito, que não tem mais condições, e vai tornando a igreja, irmão, como se fosse uma empresa. Então o que está acontecendo? No mundo, de uma forma geral, as pessoas estão se afastando das igrejas tradicionais, das igrejas que são... Quando eu falo igreja, irmão, a gente tem por costume de falar igreja, o prédio. Mas o prédio não é uma igreja, o prédio apenas é uma casa de oração. A igreja, essa palavra igreja era usada na Grécia, que era chiesa, que era uma reunião política, reunião de negócios, reunião que os governantes se reuniam. Depois passou para Roma, passou para a igreja. Depois que apareceu os cristãos, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos ali na Antioquia, aí falaram que os cristãos tinham a sua igreja, porque eles se reuniam. Igreja era uma reunião. Então hoje, irmãos, nós somos uma reunião. Porque eu estou aqui sozinho, mas eu estou em comunhão. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu sou uma igreja. Meu outro irmão está lá na Noruega, mas ele também é uma igreja. Em espírito, nós estamos em comunhão. Então nós somos uma igreja, somos dois. O outro está nos Estados Unidos, também 3. Então, irmão, hoje a igreja está espalhada pelo mundo inteiro. Eu não estou desfazendo das igrejas prédio, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu estou dizendo que seria bom que nós aqui também tivéssemos um espaço para nós nos reunirmos. Mas como nós não temos, nós estamos fazendo assim. Se tivéssemos, faríamos de outra forma. Porém, caso contrário,
tivesse uma casa, nós se reuniríamos nas casas. Porque na China, em outros lugares, os cristãos se reúnem nas casas. E as igrejas que adotaram o sistema do governo, a federação do governo, lá na China, em outros países, elas funcionam normalmente. Mas elas têm que obedecer ordens do governo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Elas são obrigatoriamente, é necessário que elas sejam obrigatoriamente, obedeçam ordens do governo. Muita gente não sabe, acha que não, mas elas obedecem. Existem aquelas que não obedecem, são derrubadas, seus pastores são presos, seus ministros evangélicos são presos, e muitos fogem e vão se reunir nas aldeias, no meio das matas, em outros lugares. Faça uma pesquisa, você vai ver. Então agora eu te pergunto, esses sinais das dores de parto, você não está percebendo que está cada vez mais, e quanto mais ele se aproxima, que ele se acelera, é sinal que a criança vai nascer. Agora falta pouco, falta só aparecer o anticristo. O sinal da besta já está sendo implantado nas pessoas. Como, irmão? O sinal não é na mão direita, não é na testa? O que você acha que é testa? Eu não sou contra dizer que vai ser uma tatuagem, um chip, eu não sei, Deus não me mostrou nada. Mas na testa, quer dizer, na cabeça, na mente, a mente das pessoas já está contaminada. O DNA do homem já está sendo modificado. Quantas coisas aí que está acontecendo que eu não vou falar, que se Deus não nos guardar, muda o nosso DNA espiritual. O que os anjos caídos queriam naquela época? Sujar o DNA do homem. Eu não vou entrar nesse detalhe. Muitos já não pensam no bem, só pensam na maldade, de que puxar a mente, puxar o outro daquela posição que ele está, até dentro de igreja, tirar o outro da posição que ele está, para ele poder ficar no lugar do outro. Isso daí está onde? Na mente, no cérebro. E o que o cérebro pensa, a mão faz. Está entendendo, irmão? Quer dizer que se o sinal... se eu pensar o mal, quiser fazer o mal, eu vou ter que fazer com as minhas mãos. Por que fala direita? Porque, irmão, tem muito mistério aí. Eu vou me aprofundar um pouco aqui. Quem está à direita de Deus é Cristo. Ele quer tirar a marca de Cristo de você e colocar a marca dele. Porque existe a marca de Deus. Existe a marca de Deus. Quem é marcado por Deus dificilmente será marcado pelo anticristo. Então isso vai demonstrar a forma de aceitação daquilo que você vai ouvir. Aquilo não tem importância fazer isso, não tem importância fazer aquilo, não tem importância fazer aquilo outro. E você vai ficar naquilo, não tem importância, não tem importância. Quando você vê, você está marcado. Só falta colocar que seja lá o que for, um chip, um selo. Eu não sei, irmão. Só sei que isso Deus não me revelou, apenas eu estou estudando sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês, preparemos-nos para a volta de Cristo. E o conselho que eu dou hoje aqui para todos os pais, para todas as mães, avós, quem tem filhos pequenos, comprem uma Bíblia, ensinem em casa, tirem uma hora para você ler a Bíblia com a sua família. Eu não estou indo mais na igreja porque lá o pregador só fala em dinheiro, porque lá eu não sei o que. Bom, se você não está achando comunhão para ir lá e não tem como ir lá, você não pensa você que se você não vai lá, Deus não vai te ouvir. Você cultua na sua casa, faz a sua devoção na sua casa. O importante é você estar ligado com Cristo aonde você estiver. Aí vai aparecer alguém que vai dizer, não, mas você está indo contra igrejas de pedra. Não estou indo contra ninguém. Eu sei que eu já fui em lugares desertos que só tinha uma irmã. E o resto era tudo de uma outra religião, que eu não vou falar o nome aqui, que não crê em Jesus Cristo. Mas a irmã sempre fazia o seu culto, sozinha. Ela levantava de madrugada quando sua esposa estava dormindo. 3 horas da manhã ela fazia o culto. Ela entrava numa sala. Ela contou para mim, eu estive lá, nesse lugar, nessa região, no deserto. Eu não vou falar o nome para não denegrir. Ela levantava, pois sua esposa ia dormir, ele era de origem
de uma denominação que não crê em Jesus Cristo e crê em um outro Deus. E quando ele estava dormindo, ela levantava-se, cantava um hino que ela sabia, pegava as sagradas escrituras que ela tinha, orava a Deus, pegava as sagradas escrituras que ela tinha e depois ela lia o capítulo que ela sentia, dobrava o joelho, agradecia a Deus e às vezes até agradecia por alguma obra que Deus fez. Quem estava com ela? Ela estava sozinha, mas não estava, porque os anjos de Deus acompanham as pessoas que fazem isso, irmão. Quando eu estou gravando aqui, não é para mim me aparecer, eu vou colocar no YouTube, mas é para você espalhar, porque isso vai ajudar alguém, irmão. Presta atenção, você não quer ajudar alguém? Manda isso para frente, irmão. Manda para frente. Vai chegar lá na Noruega, vai chegar lá na China, vai chegar em algum lugar, se bem que na China não entra. Meu vídeo veio uma notificação para mim que os meus vídeos não entrarão na China. Certo, irmão? Porque justamente eu falo de Jesus Cristo. Mas alguém pode estar indo viajar para a China e levar o seu celular e chegar lá, ele mostra o vídeo e a pessoa vai se alimentar. Irmão, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, ajude esse canal. Nós estamos fazendo isso para o bem do Evangelho, não é para nós nos aproveitarmos. Às vezes nós colocamos uma conta, um Pix, alguma coisa, porque precisamos nos manter. E nós temos que nos manter no sentido de ir nos lugares que temos que ir e às vezes não podemos. Né? E até os aparelhos. Esse aparelho Deus preparou, graças a Deus. E eu espero, irmãos, que vocês tenham essa consciência de ler a Bíblia, de estudar, não ir contra o estudo bíblico. Irmão, não vai contra o estudo bíblico, isso é grave. Isso é grave. Você está indo contra a palavra de Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Aí você vai dizer, mas ali está escrito para examinar. Irmão, pega um dicionário, pelo amor de Deus, e vê o que quer dizer examinar. Você vai ver, pesquisar, estudar, esmiuçar. Se você pegar uma outra tradução, eu tenho, graças a Deus, tradução grega, tenho tradução hebraica, você vai ver que isso aí é uma questão de tradução. Não vai atrás dessa conversa, irmão, pelo amor de Deus, não peque contra o Espírito de Deus, não vá contra, estude, dedique. Está escrito assim, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, persiste em ler e ensinar. Mas para mim ensinar, irmão, eu tenho que saber. Eu tenho que saber, o Espírito Santo revela. Sim, irmão, para quem não sabe ler, para quem não conhece, não tem leitura, você acha que Deus não vai falar na boca dele? Claro que fala. Eu creio. Fala até na boca de um mudo se ele quiser. Mas você não faz porque não quer. Você não se decide, você acha que não precisa, na hora lá Deus me mostra que eu prego. Não é assim. Assim você vai pensar em qualquer pregação lá e vai achar que é Deus. Existe a revelação? Existe, eu creio. Mas se você conhecer o que você está lendo, se vir a revelação, não fica melhor para você? Não fica mais fácil para você encontrar? Eu fui numa igreja, o irmão não sabia onde que estava escrito a ressurreição de Lázaro. Eu posso esquecer também, nós podemos esquecer, mas a ressurreição de Lázaro seria como se esquecesse onde é que está o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23. Irmão, por favor, não vamos deixar o povo com dúvida, vamos ensinar, porque vai chegar um momento que só vai ficar as igrejas realmente que fizeram já a sua federação e o seu pacto com o anticristo. E as outras vão se esconder, vão se reunir nas casas, casinhas pequenas. Por isso você que é pregador, presta atenção, não desanima porque você está num lugarzinho pequeno, não. Foi Deus que colocou você aí, cuida desse rebanho, porque daí você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ir muita gente atrás, porque quando começar a vir a perseguição do anticristo, aí então você vai ver. Mas será que nós vamos estar aqui? Irmão, uma coisa eu tenho que te dizer. Nós já estamos sendo perseguidos pelo espírito do anticristo. É que você não percebe. As leis já não deixam nós pregar como nós pregávamos. Se você falar alguma coisa aqui sobre algum assunto de ideologia,
Você pode ser, além de ser processado, pode ser preso, seu canal pode ser derrubado. Então já está tendo uma censura. Então vamos ficar firmes em Cristo. As dores estão cada vez mais próximas. Quer dizer que logo vai aparecer aí o anticristo. E o que eu quero é que você, meu caro irmão e irmã, creia nesta palavra. E você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, não recebeu Ele como teu Salvador, busque-o. Peça a Ele que Ele te indique um lugar para você ir. E Ele vai te mostrar. Vai despertar alguém também para ir ao teu encontro. E você receberá, então, Jesus Cristo, que é a verdadeira graça. Graça não é igreja, irmão. É um absurdo nós falarmos que uma igreja é a graça. A graça é Jesus Cristo. Obra de Deus é Jesus Cristo. Filipe falou, Senhor, o que farei para fazer a tua obra? O Senhor falou assim, creiais naquele que Deus enviou. A obra de Deus é esta. Creiais naquele que Deus enviou. Está escrito, irmão. Então, você tem que crer em Jesus Cristo. É nele, só ele que pode dar salvação, mas ninguém. Não tem outro. Não adianta você procurar o fulano Bertrano, o ancião, o cooperador, o pastor. Né? Não, o pastor, o ancião, o bispo, o diácono, sei lá. Ele está ali para te ensinar, mas ele tem que te ensinar a verdade. Se ele já foi comprado, se ele já está vendido, se ele já está marcado com o sinal do adversário, ele vai te encaminhar você para o inferno. Porque se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. Então corre para Jesus Cristo. E sabe como se corre? Dobra o teu joelho hoje, amanhã, depois. Vai pedindo e Ele mesmo te ilumina. Como é que você faz? Já entregue hoje. Dobra o teu joelho hoje e fale, Senhor, eis aqui o meu coração. Limpa ele que eu quero receber Jesus Cristo como meu Salvador. E logo você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Honra e glória seja ao Senhor para sempre. Amém e amém.